Mas hoje começa o estadual, começa o Campeonato Catarinense. A Chape entra em campo 7 da noite contra o Brusque, o jogo na Arena Condá. Duelo que abre a temporada de 2026 e também abre uma maratona de jogos que o Verdão vai ter pela frente. Né? São 6 jogos nessa primeira fase do estadual. Foram 11 dias desde a reapresentação do elenco, que foi no dia 26 de dezembro. Nem todos os jogadores vão estar à disposição do técnico Gilmar Dalpozo nessa primeira partida. E lembrando também, né, que o estadual esse ano passou por uma mudança no formato de disputa. São 2 grupos de 6 clubes. Cada um desses clubes vai enfrentar os adversários da outra chave. Aí os 4 primeiros avançam para as quartas de final e os 2 últimos disputam o quadrangular do rebaixamento. Então ficou uma fórmula diferente aí de disputa e a Chapecoense tem 6 jogos para se classificar para a próxima fase, que daí já é uma fase de mata-mata, Fábio. E aí? O que tu está esperando do estadual e o que tu está esperando do catarinense como um todo? Aí tiro curto, né? É um campeonato que vai ser um torneio, até o João Carlos Maringá, o diretor executivo da Chapecoense, falou sobre isso, né? Ele é um campeonato curto, então a gente tem o término da primeira fase antes do início do Brasileirão. A primeira fase vai terminar por volta do dia 25. Então não vai ter muito tempo para ajuste, o que vai interessar muito para a Chapecoense nesse momento e para os outros times também, né? Principalmente times de Série B e Série A, como é a Chapecoense, vai precisar muito do resultado. Então o resultado ele vai ter que ser o preponderante nesse início de temporada. Não acho que a Chapecoense vai ter aí os melhores jogos, que os jogadores vão se apresentar taticamente muito bem, tecnicamente muito bem. Então o torcedor hoje que vai para a Arena Condá pode esperar um jogo que não vai ser dos mais bonitos, né? Claro, vai ser um jogo muito intenso. O Brusque já está treinando desde o final de novembro. A Chapecoense começou só no final de dezembro os seus treinamentos, a sua pré-temporada. Então o Brusque tem uma certa vantagem física, obviamente. Claro que a vantagem técnica é da Chapecoense, é a favorita para o jogo. Mas o Campeonato Catarinense como um todo vai ser um tiro curto. Então hoje, para a Chapecoense, dentro de casa, o que mais vai importar é o resultado. O torcedor não precisa ir para a Arena Condá esperando um espetáculo. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho que as odds para um espetáculo hoje na Arena Condá, elas são mínimas, mas o resultado é muito importante por causa desse tiro curto. Pode chegar lá no final de janeiro, iniciando o Brasileirão da Série A e, quem sabe, num quadrangular da morte no Campeonato Catarinense. Então, o primeiro jogo vale muita coisa. E é um primeiro jogo em casa, depois faz 2 partidas fora contra Camboriú e contra o Concórdia. Tu gostou desse formato de disputa do Catarinense? Tu achou que ficou adequado? Porque são menos datas nesse ano por conta da Copa do Mundo, né? Eu acho que foi a maneira que a federação utilizou e conseguiu entender que poderia ser algo bom. Eu particularmente não gostei, né? Você tem alguns clássicos, né? A Chapecoense joga, por exemplo, contra o Avaí na primeira fase. A gente já começa com o Joinville e Figueirense, por exemplo, que também é um outro clássico do Campeonato Catarinense. Mas eu acho que ficou muito curto. Mas é normal, a gente tem que entender que o calendário brasileiro ele vai trazer cada vez menos espaço para os estaduais. A Federação Paulista conseguiu, a muito custo, uma final com 2 jogos. Pediu muito essa final com 2 jogos e a CBF conseguiu liberar. Santa Catarina também conseguiu uma data a mais, né? Com a CBF, costurou aí uma data a mais. Mas eu acho que ainda é um campeonato muito curto. Os times grandes vão sofrer um pouquinho mais. Chapecoense, Avaí e Criciúma se reapresentaram depois do que outros times no Campeonato Catarinense. E aí a gente corre o risco de ter um grande aí lutando contra o rebaixamento e o favorito, que é a Chapecoense, não conseguindo, quem sabe, chegar a uma final. Vai ter que lutar muito a Chapecoense e lutar contra esses elementos que a gente colocou para poder fazer um bom Campeonato Catarinense. Para fazer um comparativo com outras épocas de Série A, né? Eu lembro de 2018 que a Chapecoense foi finalista, o estadual foram 20 datas, né? Sim. Só na primeira fase, turno e retorno. Com muita coisa, né? E aí, clubes. Quando você tem um time que tem que é melhor tecnicamente, tem maior investimento, tem mais dinheiro, tem mais bala na agulha, consegue fazer uma pré-temporada boa, esse time que é favorito, ele vai traduzir esse favoritismo fora do campo para dentro do campo. No tiro curto, você jogou 2 jogos mal, você pode ficar fora de uma semifinal, de uma quartas de final ou até mesmo da segunda fase. Então, o resultado vai ser importantíssimo para a Chapecoense e eu espero que o torcedor tenha muita paciência com esse time a partir de hoje, às 7 horas na Arena Condá. Ontem o técnico Gilmar Dalpozo, concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre vários assuntos, né? Sobre essa pré-temporada que foi mais curta, sobre as contratações que a Chapecoense fez e também o que ele espera do time nesse início de ano. A gente vai conferir um trechinho do que disse o Gilmar Dalpozo. Eu sei da minha responsabilidade, eu sei
da alegria que a gente proporciona para esse torcedor. E é um momento de alegria, mas também de responsabilidade. O campeonato já está aí, a gente já faz a estreia amanhã, pouco tempo de trabalho, a gente teve que se reinventar muito nessas férias. Nós se apresentamos o dia 26, 2 semanas de preparação, a gente considera que é pouco. Nós temos uma plataforma de jogo que deu certo ano passado. Eu não tenho tempo para fazer nenhum tipo de mudança. E também por meritocracia, esses jogadores que acabaram o campeonato no passado, eles vão iniciar. Então, talvez ali uma mudança no meio-campo, né, os volantes, né, já que os que estavam aqui, o Bruno Matias está machucado e outros a gente optou por não dar continuidade. Então, a plataforma, as conexões, pouco tempo de trabalho, essa continuidade. E depois eu tenho que ser justo com os atletas que chegaram. Se eu tivesse um tempo de 30 dias, 40 num planejamento para começar o campeonato fazendo 3, 4 amistosos, eu possivelmente tomaria outras decisões. É isso, né? A preparação lá foi curta e o campeonato está aí. O Chapecoense começou a se preparar, segundo o Gilmar Dalpozo, né, os jogadores, com uma planilha de treinos à parte lá no dia 16 de dezembro. Então, um pouco antecipado em relação à reapresentação. Mas mesmo assim, treinar em casa não é treinar no clube. Treino em casa não é treinar no clube. Né, tem aquele x-salada, aquela pizza, aquele churrasco. Mas tudo bem, isso faz parte, os jogadores merecem, obviamente, o seu tempo de descanso. Mas algumas coisas interessantes que o Gilmar Dalpozo colocou aí na sua fala em entrevista coletiva. A Chapecoense tem responsabilidade no Campeonato Catarinense, tem responsabilidade na Série A do Campeonato Brasileiro. Qual que é a responsabilidade na Série A do Campeonato Brasileiro? Fazer uma Série A boa, fazer uma Série A competitiva. O que é uma Série A competitiva? Tentar brigar contra o rebaixamento até o final. Não ser rebaixada, obviamente, na 20ª, 30ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Essa é a responsabilidade que a Chapecoense tem. No Campeonato Catarinense, eu acho que a Chapecoense está deixando o seu favoritismo de lado, nas palavras do Gilmar Dalpozo, nas palavras do João Carlos Maringá, mas a Chapecoense é a favorita. Porque a Chapecoense, quando ela entra na Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense luta contra muitos times com maiores investimentos. O que vai acontecer no Campeonato Catarinense é o inverso. A Chapecoense vai ter o maior investimento do Campeonato Catarinense. Vai investir mais do que o Avaí, do que o Criciúma, do que o Figueirense, do que o Joinville. Esses 2 times últimos que eu falei aí nem se fala. Então, de quem é a responsabilidade por conta do investimento? Por conta do que vai fazer? Por conta do que já fez em 2025? A responsabilidade é da Chapecoense e o Gilmar Dalpozo sabe disso. É isso aí.